E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir uma questão para consolidar um pouco mais aqueles conhecimentos que foram adquiridos na videoaula anterior, onde a gente havia discutido um pouquinho sobre um tipo de lançamento conhecido como lançamento horizontal. Essa questão, ela começa mais ou menos assim. Um motociclista, ele deseja saltar um fosso de 4 metros de largura, que separa duas plataformas horizontais. E essas plataformas, elas estão desniveladas por uma altura de 1,25 metros. Como vocês podem perceber aqui no desenho, eu não sou um grande especialista em desenho, né? Como já deu para perceber, não sei desenhar motociclista, não sei desenhar nem motociclista e nem a motocicleta, de tal maneira que isso aqui que mais se assemelha a um patinete representa a motocicleta e esse Zé Palito aqui em cima representa o motoqueiro. Pois bem, esse motoqueiro deseja saltar esse fosso que tem 4 metros de extensão e esta plataforma inferior ela está a uma altura de 1,25 metros desta plataforma superior. Esse motoqueiro salta o vão com uma certa velocidade, que é representada por V0, e alcança a plataforma inferior, tocando ela com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo que a distância entre os eixos das rodas é de 1 metro, determine. A distância entre a roda da frente e a roda de trás é de 1 metro. Este é o significado da distância entre os eixos ser de 1 metro. Ele pede na letra A para você determinar o tempo gasto que essa motocicleta leva para atingir a plataforma inferior. Então vamos melhorar o entendimento dessa questão. Esse motoqueiro ele deve saltar com uma determinada velocidade e aí quando ele for lançado horizontalmente, ele vai descrever esta trajetória curvilínea, que é a trajetória típica de todo o corpo que é lançado horizontalmente. E no item A, como eu já disse, ele pede para você determinar o tempo gasto para atingir a plataforma inferior. Então vamos colocar aqui no quadro as equações que nós tínhamos visto na videoaula anterior e que nos permitem resolver todo e qualquer tipo de lançamento vertical. A primeira delas é a função horária das velocidades adaptada ao lançamento vertical, ao lançamento horizontal, Vy igual a g vezes t. A segunda é o resultado da adaptação da equação de Torricelli a esse tipo de movimento, Vy ao quadrado igual a 2 vezes g vezes h. A próxima é a equação da altura. E por fim, a equação do alcance. Lembremos que no item A está sendo pedido para determinar o tempo que esse motoqueiro leva para atingir a plataforma inferior. Pois bem, essa equação aqui não pode ser utilizada, já que não aparece o t de tempo, e essa equação aqui também não pode ser utilizada, não pelo fato de não aparecer o t de tempo, mas sim por não sabermos quanto vale a componente vertical da velocidade no momento em que esse motoqueiro atinge a plataforma inferior. Então, essa equação aqui também não pode ser utilizada, porque apesar de sabermos o alcance, não sabemos a velocidade com que esse motoqueiro atingiu o piso inferior. Eu vou utilizar, portanto, esta equação. Vocês verão que é uma boa alternativa utilizar essa fórmula do h igual a gt² dividido por 2, pois h representa justamente esse desnivelamento existente entre a plataforma superior e a plataforma inferior. O h representa a altura da qual esse objeto nada, o motoqueiro foi lançado horizontalmente, que é igual a 1,25. Isso vai ser igual ao g de gravidade, que vale 10, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Eu vou fazer a minha divisão do 10 pelo 2, o que vai dar 5 vezes t ao quadrado.
O 5 que está multiplicando, eu passo para o outro lado da equação dividindo, chego nesta expressão aqui, e assim o tempo ao quadrado vai ser o resultado da divisão entre 1,25 e 0,5, o que vai dar 0,25. Naturalmente aqui eu devo extrair a raiz quadrada nos dois lados da equação, o que resulta nisso, e o tempo, portanto, que esse motoqueiro leva para atingir a plataforma inferior é de 0,5 segundos. Esse é o tempo que ele leva para atingir a plataforma inferior. No item B, vocês percebem que ele está pedindo para determinar a menor velocidade que esse motoqueiro deve ser lançado lá de cima para que ele não caia nesse fosso. Naturalmente, se ele se lançar com uma velocidade muito baixa, ele não vai conseguir vencer o alcance que inicialmente vale 4 metros. Eu disse inicialmente porque, na verdade, o alcance desse exercício não é igual a 4 metros. O que percebam? 4 metros é a distância que a roda da frente vai ter que andar para vencer esse alcance, essa distância horizontal de 4 metros, que é a distância que separa essas duas plataformas. Mas, se a roda da frente andar apenas 4 metros, a roda de trás vai ficar para dentro do fosso. E ainda assim, esse motoqueiro ele deverá cair. Ele vai cair. Então, para que ele não caia no fosso, ele não só deve vencer essa distância de 4 metros, como também deve percorrer ainda uma distância equivalente a 1 metro, que é a distância existente entre os eixos das rodas da frente e de trás. Mais uma vez, se o motoqueiro percorrer apenas 4 metros, que é a distância entre as plataformas, ele vai fazer apenas com que a roda da frente vença essa distância de 4 metros. A roda de trás vai ficar dentro do fosso e ele vai cair nesse fosso. Portanto, para que esse motoqueiro vença esse obstáculo, ele tem que percorrer uma distância de 4 metros, mais uma distância que é justamente equivalente entre o eixo da frente e o eixo de trás. Assim, o alcance desse motoqueiro nada mais vai ser do que a distância entre as duas plataformas, mais a distância existente entre os eixos dessa motocicleta. E isso vai dar exatamente 5 metros. De posse dessa informação, eu posso calcular agora qual é a velocidade com que ele deve se lançar para vencer este obstáculo. Essa velocidade de lançamento, ela aparece nesta equação e é aquela que eu vou utilizar, até porque eu tenho o alcance, quero a velocidade inicial e o tempo que ele leva para cair foi determinado no item A. Então a gente faz x igual a v0 vezes t. No lugar de x eu coloco os 5 metros. No lugar de v0 eu não coloco nada, que é o que eu quero determinar. E no lugar do t de tempo é justamente aquele que a gente determinou no item A, 0,5. A razão entre 5 e 0,5 dá a velocidade inicial. A velocidade inicial será igual a 10 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade que esse motoqueiro deve desenvolver para vencer este obstáculo, que, repito mais uma vez, é a distância de 4 metros mais aquela correspondente à distância entre os eixos da frente e de trás dessa motocicleta. Pois bem, meus caros, esse é o que eu tinha a lhes dizer em relação a esse exercício sobre lançamento horizontal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.